Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 35 até o 43. Vou falar de um homem que fez um clamor, ouviu, e esse clamor fez toda a diferença na vida dele. E eu tenho certeza que o nosso clamor de hoje aqui vai fazer a diferença em nossas vidas. Lucas, capítulo 18, versículo 35 até o 43. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, chegando ele, Jesus, perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então, clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus, parando, mandou-lhe que trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus diz: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Amém. Senhor, aqui está, Deus, a tua palavra mais uma vez, Pai. Nós já te agradecemos por tudo que o Senhor realizou até aqui e te pedimos, Deus, continue fazendo aquilo que o Senhor designou no dia de hoje, ó Pai. Amém. Abençoe nossa vida, nossa família, abençoe os nossos, abençoe tudo aquilo que for falado aqui, Pai, que venha ser o Senhor, assim como aquela música que nós cantamos aqui, Senhor, que a gente diminui, o Senhor cresça em nossa vida, Pai. Faça o teu querer, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, um clamor que faz a diferença. Antes de entrar nessa parte do clamor, a gente tem que ver um pouco a realidade desse homem. Ele era mendigo. Ele vivia mendigando naquele lugar. Ele tinha o seu mundo. Cada mendigo ele tem a sua sacola, ele tem o seu colchão, ele tem alguma coisa e ele vive, se resume em uma bolsa, a vida de mendigo. E ele não era só mendigo, ele era cego. Ser mendigo já é ruim. Imagina ser e ainda ser cego. E naquele contexto, naquela época, quem era cego era considerado maldito. As pessoas entendiam que alguém pecou, seu pai pecou, alguém pecou e ele nasceu por aquela razão. E automaticamente ele vivia isolado, excluído da sociedade, né? Não tinha, de repente, amigos. A Bíblia fala que ele ficava junto ao caminho, né? Na beira do caminho, então ele estava sempre isolado, sempre fora. Só que ele teve algumas coisas nele que nos chama a atenção e nos faz mudar algumas coisas, independente se nossa vida esteja em alguma área passando por alguma dificuldade. Ele não podia ver, mas ele podia falar e ele podia ouvir, né? E uma coisa que eu quero extrair aqui conosco nessa noite, a primeira coisa é que ele sabia quem era Jesus. Isso é um fato até interessante, porque quando falaram para ele que era Jesus que estava passando, a primeira coisa que ele foi fazer foi clamar Jesus, foi gritar o nome de Jesus. Então ele sabia que Jesus fazia milagres, ele sabia que Jesus curava, ele sabia que Jesus era o Messias, porque ele gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Pessoas viam Jesus, mas não criam. Esse homem não via Jesus, mas o que ele ouviu falar de Jesus, o que as pessoas contaram de Jesus, fez ele crer em Jesus, né? E uma coisa, igual Tomé disse: eu só vejo se eu colocar as mãos, né? Se eu colocar as mãos na sua mão. E Jesus disse assim: bem-aventurado os que não me viram e creram, somos nós. Esse homem creu em Jesus. E eu acredito que Deus queira
que nós saibamos quem Ele é, de verdade. A gente já sabe quem Ele é, mas a gente tem que buscar inteiramente Ele pelo que Ele é, e não o que a gente acha que Ele é, porque muitas pessoas apresentam para outras pessoas outro Jesus. Aquele Jesus que vai enriquecer, aquele Jesus que diz que você não vai passar por lutas e adversidades, que você não vai ter doença, que a sua casa vai estar sempre perfeita. E muitas pessoas pregam esse Jesus. Nós cremos que Jesus cura e transforma e faz qualquer coisa, mas nós sabemos que Jesus também permite nós passarmos por alguma coisa. E Jesus permitiu aquele homem passar por aquilo. Mas no final a gente vê o porquê. O pastor pregou aqui esses dias que o fim é melhor do que o início. No fim, no último versículo dessa estrofe diz: e logo viu, seguiam glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, davam louvores a Deus. Através de uma vida desse homem, o povo começou a glorificar. O povo voltou-se para Jesus. Mas uma coisa que eu quero entrar aqui com a gente mesmo, é uma outra coisa que me chamou a atenção. Foi que ele clamou. Versículo 38 diz: então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele aproveitou aquela oportunidade. Jesus estava passando em Jericó e ele não tinha como vê-lo, não tinha como chegar perto, mas o seu clamor chegou perto de Jesus. O seu clamor fez Jesus parar, que a Bíblia diz que Jesus parou. O seu clamor fez com que Jesus voltasse para ele. O seu clamor chegou o milagre na vida dele. Que nós possamos nessa noite clamar, assim como nós clamamos aqui agora, clamar que o nosso clamor pode chegar a Jesus. Amém. Independente das nossas circunstâncias, independente daquilo que a gente esteja vivendo, o nosso clamor pode chegar até Jesus. Amém. Só que esse homem ele teve empecilhos, ele teve a multidão, e a multidão dizia para ele parar. E ele não parou, ele continuou clamando. E às vezes acontece isso conosco, irmãos. Porque milagres às vezes é instantâneo, e milagres às vezes passam por um processo. Nesse homem foi instantâneo, mas teve uma divergência no caminho. Só que no caminho teve algumas coisas que poderiam ele ter parado e poderia o milagre não chegar até ele. Porque a Bíblia fala que a multidão dizia para ele, a multidão que estava vendo Jesus, que sabia que Jesus curava, mandou ele parar. Ele que não estava vendo Jesus, mas com a fé que ele estava em Jesus, a Bíblia fala que ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Que nós possamos ser como esse homem. Ainda que nós clamarmos aqui hoje e não acontecer daquilo que a gente queira que acontece, que a gente continue clamando. A Bíblia diz orar e sem cessar. A Bíblia diz para a gente ter oração. E às vezes, por nós não recebermos naquela hora, nós vamos esfriando, e a gente acha que não é de Deus, e a gente acaba se afastando, e a gente acaba não orando mais por aquilo, e a gente acaba desistindo. Aquele homem, se ele desiste, talvez ele ia continuar sendo cego. Se aquele homem desiste, se aquele homem ouve a multidão, naquele exato momento, ele ia de repente continuar cego. Que nós não ouvimos nessa noite a multidão, que nós possamos ouvir a voz de Jesus. Amém. Porque todas as vezes que a gente ouve a voz de Jesus, a gente prossegue. Foi assim na multiplicação dos pães. Disseram: o que é 5 pães e 2 peixes? Na visão do homem não era nada. Na visão de Jesus todo mundo saiu alimentado. Não é verdade? Então que nós possamos ser como esses homens, como esse homem, como esse cego de Jericó, que ele não olhou o que a multidão dizia, ele olhou o que diziam de Jesus. Porque a palavra de Jesus é mais importante que qualquer outra palavra. Porque o que Jesus diz é mais importante que qualquer coisa. Aleluia. Por isso que nós temos que ouvir a voz dele. Glória a Deus. Nós temos que, ainda que a gente não vê, a gente tem que ouvir a voz dele. Aleluia. Ouvir o que dizem dele. Porque à medida que a gente ouve, a gente tem a fé. E à medida que a gente tem fé, a gente consegue atingir o milagre. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E esse homem aqui, ele gritou, ele clamou. E uma coisa que ele fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que Jesus tinha compaixão.
E ele falou, Jesus, ele poderia ter falado assim, poxa, eu não quis nascer assim. Eu não quis ser cego, Jesus. Ele poderia ter se revoltado naquela hora. Ele poderia ter olhado, pô, todo mundo aqui vê. Todo mundo tem uma vida normal. Todo mundo tá legal e eu tô cego. Eu não pedi para ser assim. Mas ele, em vez de usar esse artifício, ele usou uma coisa melhor para ele. Ele usou para o bem. Ele buscou a Jesus, clamou a Jesus, ó, tem compaixão de mim. Eu não sei porque eu sou assim. Eu não sei porque eu estou aqui. As pessoas dizem porque meu pai pecou, porque eu pequei. Mas eu sei que o Senhor pode me curar. Tenha compaixão de mim. E a Bíblia diz que Jesus, versículo 40, então Jesus parando, em outras versões vai dizer, então Jesus parou, então ele foi atendido. Porque uma oração contrita, uma oração que sai daqui da alma, faz Jesus parar, fez Jesus parar. Eu não sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu sei, você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, que é clamando a Jesus, que Ele pode parar e te atender, que Ele pode parar nessa noite e fazer aquilo que Ele deseja. Ele pode mudar todas as circunstâncias. Foi assim que Ele fez na vida desse homem. Então clama a Ele com a alma, clama a Ele que Ele não tem lugar nenhum que Deus não possa ir. Aquele salmista disse, se eu for lá no fundo, no abismo, o Senhor está comigo. Se eu for para o monte, aquele monte maior, o Senhor estará comigo. Se eu for para os confins dos mares, a tua mão estará comigo. Não tem lugar algum que Jesus não possa ir. Eu não sei qual a pessoa que você está pedindo. Talvez tem pessoas aqui pedindo por familiares, pedindo pelo futuro, pelo presente. Mas uma coisa é certa, Jesus pode ir lá, Jesus pode mudar, Jesus pode fazer transformar, porque Ele é Deus. É quando chega o impossível que Ele entra. Porque o possível aqui era o quê? O homem gritar. Ele tinha voz. Ele tinha ouvido. Deus deu a capacidade dele ouvir a voz de Jesus. Ele tinha voz, deu a capacidade dele orar, dele clamar. Quando ele clamou, Jesus parou e disse a ele, o que queres que eu te faça? Ele foi atendido a Jesus. Que nessa noite nós vamos ser atendidos por Jesus. Aleluia. Que Jesus possa nos atender, seja qualquer for a circunstância, qualquer coisa que nós estejamos passando, que Jesus possa nos atender nessa noite. Aleluia. E para concluir, irmãos, uma outra coisa. Primeiro, ele sabia quem Jesus era. Isso é importantíssimo, nós sabermos quem Jesus é. Segundo, ele clamou. Isso foi um fator muito bom para ele, muito positivo, porque em vez de reclamar, ele clamou. Terceiro, ele foi atendido. Deus atendeu ele. E quarto, que é uma coisa que me chama muita atenção, que é uma coisa que Deus fala muito comigo, ele orou, ele clamou, mas ele sabia o que queria. Ele não foi até Jesus de qualquer maneira. Quando Jesus deu oportunidade para ele, quando Jesus chamou ele, mandaram chamar ele. Quando ele chegou perante Jesus, ele sabia o que queria. Jesus disse, o que queres que eu te faça? Ele falou, eu quero ver. Então ele falou, a tua fé te salvou. Será que o que nós estamos pedindo a Deus é necessário em nossas vidas? Porque aquele homem ali poderia pedir outras coisas. Ele poderia pedir um carro, uma casa. Não que Jesus não queira te dar, não que isso não seja bom. Mas tem coisas que Jesus quer nos dar que é necessário para aquela época. É necessário para o presente. E às vezes nós estamos querendo coisas que Deus vai nos dar no futuro. E às vezes nós estamos querendo coisas que Deus não quer nos dar. Ele falou, eu quero ver, porque ele vendo, ele teria a sua dignidade. Ele vendo, ele não precisava mais de uma capa. Em outros evangelhos, diz que ele tinha uma capa. E a capa, naquela época, era uma representação que ele poderia mendigar. Poderia estar ali pedindo esmola. O império, ele deixava as pessoas, mendigos, pedir esmola, mas ele tinha que ser reconhecido como uma capa. E ele abriu mão disso tudo, porque ele queria ver, ele queria ter uma vida digna, ele queria crescer em Cristo. E isso aconteceu na vida dele. Ele teve visão, ele teve o que mais ele precisava, ele teve o mais importante na vida dele. E Deus fez ele ver. Que nós possamos hoje pedir a Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que seja benéfico para a casa dele, aquilo que seja para abençoar pessoas, aquilo que seja para crescermos em Cristo. Aquele homem, ele poderia ter pedido várias coisas. Ele poderia ter, primeiramente, ele poderia ter parado no caminho.
a condição que ele vivia. Era um homem cego, um homem considerado maldito naquela época, um homem que não tinha mais, talvez, perspectiva de vida, mendigando, chorando, triste, mas ele decidiu ouvir a voz de Deus, decidiu clamar a Ele, decidiu saber o que ele queria, e Deus foi misericordioso com ele. Que Deus possa ser, e Ele quer ser conosco nessa noite, misericordioso com nossas vidas. Não há nada que não possa ser transformado através de Jesus. Que Deus possa ir na tua casa hoje, que Deus possa ir no seu lar hoje, que Deus possa, e Ele pode ir no seu trabalho hoje e mudar qualquer tipo de circunstância. Eu não sei qual é o teu peso hoje, mas eu sinto que há pessoas aqui carregando um peso que só você e Deus sabe. Um peso que você não conta até para ninguém, até por vergonha. Deus está aqui nessa noite para tirar esse peso, mas clame a Ele nessa noite. Aleluia. Clame a Ele quando você orar. Busca Ele quando você estiver aqui ou na sua casa, em qualquer lugar, que esse peso Ele carrega por você, Ele joga fora por você, porque Ele é poderoso, Ele é fiel. Há pessoas aqui, desde o início dessa mensagem, desde quando a Val pedi para a Val orar aqui, há pessoas aqui carregando um peso no seu lar. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te libertar desse peso. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar nessa noite. Hoje a mensagem é mais curta, para nós podermos desfrutar